Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se você pode ativar o sininho, né, para poder receber as notificações. Também compartilhe esse vídeo com aqueles que você gosta. E faça também os seus comentários. Se gostar do vídeo, dá um like. E é muito importante para nós isso. Então, essa frase que eu acabei de ler no início é uma frase de Lucas do capítulo 2 e nós vamos falar sobre isso hoje. Então, essa semana, né, a designação é Mateus 2 e Lucas 2, fala muito a respeito do nascimento do Salvador Jesus Cristo. Nós falamos e vivemos muito isso nas últimas semanas, no Natal. Então é importante isso, né? Falar sobre o nascimento de Cristo. E muito se fala sobre isso, muito se fala da importância do nascimento do Salvador. É um episódio das mais nobres, talvez a data mais importante que se pode comemorar, sem dúvida nenhuma, é o nascimento do nosso Salvador, que proporcionou, né, a nós, vamos dizer assim, a entrada no reino celestial, a obtenção da vida eterna, caso nos tornemos merecedores disso. Mas por causa dele, todos nós temos a oportunidade de ressurgir. Todas as pessoas que nasceram nessa terra vão ressurgir. Então, quem guardou o seu primeiro estado terá essa grande e maravilhosa bênção de ter seus corpos de novo, vão poder ressurgir graças ao grande sacrifício do Salvador. E outras coisas mais, né? Os graus de glória que foram conquistados também foram pelo Senhor por causa da expiação. Até mesmo aqueles que fazem coisas bastante erradas vão herdar um grau de glória. Mas o mais importante para nós é que nós podemos viver com o Pai e o Filho eternamente se nós guardarmos os mandamentos e ao sermos julgados, sermos merecedores. Tudo isso por causa do Salvador. Mas eu queria enfatizar um ponto muito importante nessa escritura, na verdade, na designação dessa semana. Em Lucas, no capítulo 2, versículos 46 a 52, na verdade, uma boa parte aqui do capítulo 2, aconteceu que eles estavam, os pais, né, José e Maria estavam em busca do Salvador. Eles achavam que eles estavam lá com o pessoal, voltando para casa, né? Mas eles começaram a perguntar cadê ele, não achavam. E aí ficaram 3 dias, eu fico imaginando o sofrimento deles em ficar procurando Jesus e não encontrava de forma alguma. 3 dias deve ter sido um sofrimento muito grande para eles. Mas é interessante notar que quando então eles encontram Jesus, ele estava junto com, estava no meio, né, assentado lá no templo, no meio dos mestres. E a Escritura diz assim, eu gostaria de ler na íntegra, que é muito interessante. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. Na verdade, aqui Joseph fez uma correção, né? Não é ouvindo-os, ele não estava ouvindo os mestres estavam ouvindo ele, né? E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E eles, vendo-o, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe. Então Maria foi até ele e falou, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te buscávamos. E aí vem o versículo que eu queria focar hoje aqui na nossa conversa. E ele lhes disse, por que é que me buscais?
perdão, por que é que me buscáveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Interessante essa frase, né, do Salvador dizendo: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eu fiquei pensando sobre isso. Que negócios são esses, né? Os negócios do pai. Achei interessante isso. E fiquei admirado porque realmente o grande trabalho do Salvador é realizar a vontade do Pai. Era realizar a vontade do Pai. Bom, qual era a vontade do Pai? Quais eram os negócios? A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco sobre isso. Mas é interessante que nós também devemos realizar os negócios do Pai aqui nessa terra. Nós temos negócios a tratar do Pai. Cada um de nós, você que está me ouvindo, seja quem for, você tem negócios do Senhor para tratar. Então é isso que eu gostaria de falar hoje. E eu fui buscar um pouco mais, eu fui lá no Manual Geral da Igreja, na seção 30, na introdução da seção 30, lá tem uma breve explicação sobre os chamados na igreja. Chamados na igreja é as designações que você recebe, ou os cargos que você recebe na igreja, enfim, são conhecidos como chamados. Então dá uma explicação muito interessante e que eu queria abordar com você aqui agora. Então, lá está escrito, né, tem um parágrafo todo, mas eu dividi esse parágrafo em tópicos, em 7 tópicos, na verdade. Então, eu gostaria de ler cada tópico aqui, depois nós vamos abordar cada um deles individualmente. Diz assim, primeiro tópico, né, o Pai Celestial deu a Jesus Cristo uma missão sagrada para cumprir. Segundo, durante seu ministério, o Salvador confiou a seus discípulos responsabilidades importantes. 3. Da mesma maneira, o Salvador chama homens e mulheres para servir na igreja, hoje, por meio de convites inspirados de seus servos. Essas oportunidades de servir são conhecidas como chamados. Os chamados dão aos membros a oportunidade de sentir a alegria de servir a Deus servindo a seus filhos. Quinto, os chamados também ajudam os membros a aumentar sua fé e se achegar ao Senhor. 6. Não é apropriado aspirar um chamado na igreja. Nem os membros da igreja avançam de um chamado para outro. Depois de servirem um chamado, eles não devem esperar que receberão um chamado de maior responsabilidade ou destaque. 7. Servir fielmente em um chamado é mais importante do que o chamado. O Senhor honra a dedicação de todos os que servem em sua igreja. Então esses são os 7 tópicos que eu gostaria de abordar aqui, que está lá no manual, na seção 30. Você pode depois dar uma olhadinha lá para poder entender melhor. Mas vamos lá, vamos começar então com o primeiro tópico. O Pai Celestial deu a Jesus Cristo uma missão sagrada para cumprir. Bom, a gente mais ou menos sabe, né, qual é a missão, mas eu queria ler as palavras do próprio Salvador explicando qual é o chamado dele. Qual era o chamado dele naquela época, quando ele estava aqui. Ele disse o seguinte em 3º Nef 27, de 14 a 16. Olha só. E meu Pai enviou-me para que eu fosse levantado na cruz. E depois que eu fosse levantado na cruz, pudesse atrair a mim todos os homens, a fim de que, assim como fui levantado pelos homens, assim também os homens sejam levantados pelo Pai, para comparecerem perante mim, a fim de serem julgados por suas obras, sejam elas boas ou más. E por essa razão fui levantado. Portanto, de acordo com o poder do Pai, atrairei todos os homens a mim para que sejam julgados segundo suas obras. E acontecerá que,
aquele que se arrepender e for batizado em meu nome será satisfeito. E se perseverar até o fim, eis que eu o terei por inocente perante meu Pai no dia em que eu me levantar para julgar o mundo. Interessante. Então, o primeiro tópico é esse, né? Que o Pai Celestial deu a Jesus Cristo uma missão. E essa era a missão dele. Resumindo, a missão mais importante, com certeza, foi o sacrifício expiatório. Nada se compara a esse trabalho gigantesco e de um sacrifício tão grande que o Salvador fez por nós. Essa demonstração de amor do Pai, entregar seu Filho, e a demonstração do amor do Filho, de entregar sua própria vida por nós, é algo que nós precisamos procurar entender cada vez mais, mas principalmente ser gratos ao Pai todos os dias por esse amor, todos os dias por essa missão que o Salvador veio e cumpriu com honra. Ele cumpriu à risca, ele fez exatamente aquilo que o Pai queria que ele fizesse, por nossa causa. E é isso que tem que ficar bem claro na nossa mente, por nossa causa. Ele cumpriu com o chamado dele. Mas é interessante que aí, o segundo tópico que eu alistei, né, durante o seu ministério, o Salvador confiou a seus discípulos responsabilidades importantes. Então isso também, olha só, então o Salvador recebeu uma missão. Só que ele delega a missão dele, porque, claro, a missão mais importante era o sacrifício expiatório. Ele fez. Mas ele organizou a igreja. E ao organizar a igreja, o que ele fez? Ele, agora eu vou designar o trabalho, vou delegar o trabalho aos meus discípulos. Ele chamou seus 12 apóstolos, chamou 70, enfim, foi chamando pessoas para que pudessem realizar o trabalho, porque a expiação foi realizada. E agora? Está tudo feito? Não, a coisa mais importante foi feita. O trabalho mais importante foi feito. Entretanto, as pessoas precisam ser chamadas ao arrependimento. As pessoas precisam conhecer o que é realmente a expiação e como podem alcançar a vida eterna. Então precisamos ir atrás dessas pessoas. Então o Senhor chamou pessoas para fazer isso. Aí ele organiza a igreja. E ao organizar a igreja, ele delega esse trabalho para todos os membros da igreja. Então todos nós temos a oportunidade de servir ao nosso próximo, porque recebemos essa delegação do próprio Salvador quando passou os seus apóstolos passaram para os 70 foram passando e aí chegando até nós os chamados na igreja, o trabalho a ser executado. Da mesma maneira, o tópico 3 agora, né? Da mesma maneira, o Senhor chama homens e mulheres para servir na igreja hoje por meio de convites inspirados de seus servos. Essas oportunidades de servir são conhecidas como chamados. Então, isso aqui é importantíssimo. Da mesma maneira que o Senhor foi chamado pelo Pai, né, o Salvador. O Salvador chamou seus discípulos. Nós também somos chamados para servir na igreja pelos servos do Senhor, que são inspirados a nos chamar para os chamados que temos, para os nossos cargos, nossas designações. Então é uma oportunidade que a gente tem de servir na igreja, né? E aí, vamos encaixando agora, obviamente, o tópico 4, né? Os chamados dão aos membros a oportunidade de sentir a alegria de servir a Deus servindo a seus filhos. Então, quando nós estamos servindo na igreja, nos nossos chamados, nós estamos servindo a Deus. Isso é muito claro naquela escritura, né, de Mosias, quando o rei Benjamim disse, e eis, lá em Mosias 2,17, e eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Então, quando nós estamos servindo na igreja, estamos servindo ao nosso próximo, seja qual for o chamado, nós estamos servindo ao Senhor. Isso é muito interessante. Quando você faz alguma coisa por alguém, é como se você estivesse fazendo para o Senhor. O Salvador falou, né? Quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos,
a mim o fizeste. Então, quando nós servimos ao nosso próximo, seja nos nossos chamados, seja de qualquer forma, ajudando alguém, fazendo alguma coisa, sempre pelo nosso próximo, nós estamos realizando um serviço para Deus, nosso Pai e seu Filho Jesus Cristo. Muito bom. Então, vamos sempre lembrar disso. Quando você estiver servindo, lembra disso. Seja qual for o chamado que você tenha, não importa isso. Quando você estiver servindo, lembra que você está servindo a Deus. Isso é vital. É a Deus, não é ao bispo, não é ao presidente da organização, não é ao presidente da estaca, não é ao profeta. Nós estamos servindo a Deus quando servimos ao nosso próximo, quando servimos na igreja. Então, esse é o quando Cristo disse, olha, eu estou aqui fazendo os negócios, né? Estou cuidando dos negócios do Pai. Isso é cuidar dos negócios do Pai. Quando eu estou servindo na igreja, eu estou cuidando dos negócios do Pai. Eu estou ajudando o meu próximo, eu estou cuidando dos negócios do Pai. Por quê? Quem são os negócios do Pai? São os seus filhos. Então, cada pessoa que nós servimos nos nossos chamados, seja lá onde for, nós estamos cuidando dos negócios. E os negócios são os filhos de Deus. O Senhor os quer de volta com toda a força do seu coração. Mas Ele precisa de nós para que nós possamos ajudar nesse trabalho. E quando nós fazemos isso, somos grandemente abençoados. Muito bem. E aí vamos passar para o próximo tópico. Os chamados também ajudam os membros a aumentar sua fé e se achegar ao Senhor. Está muito perto do que a gente estava falando agora há pouco. Você está servindo ao próximo, você está servindo a Deus, está servindo ao Senhor, você se achega a Ele, não tem como. Quando você está fazendo as coisas dele, está realizando os negócios dele, cuidando dos negócios dele, que são os filhos dele, então é óbvio que nós vamos nos achegar a Ele. E é óbvio que a nossa fé vai aumentar. Porque é muito claro, acho que você que está me ouvindo, que serve na igreja, sabe disso. Quando você está servindo, além de você se achegar ao Senhor, você passa a aumentar a sua fé, o seu testemunho cresce, você começa a ter mais esperança, mais caridade. E isso vai aumentando, vai aumentando e vai aumentando. Então, quanto mais você servir com amor, com dedicação, mais a sua fé vai aumentar. E aí nós vamos para o tópico 6. Não é apropriado aspirar a um chamado na igreja, nem os membros da igreja avançam de um chamado para outro. Depois de servirem a um chamado, eles não devem esperar que receberão um chamado de maior responsabilidade ou destaque. Isso aqui é muito importante. Infelizmente, às vezes a gente vê na igreja pessoas que almejam um chamado, né? Ele vai lá, está desejoso, eu quero ter um chamado para ter um status, para ter para ser reconhecido, para ser valorizado, né? E não funciona assim no reino de Deus. No reino de Deus não funciona dessa maneira. Não existe um plano de carreira na igreja, né? Hoje eu sou presidente do quórum de eldres, depois eu vou ser bispo, depois eu vou ser conselheiro da estaca, vou ser presidente da estaca, vou ser 70, você... Não existe nada disso. Absolutamente não existe nada disso. Na igreja é assim, você é desobrigado e você vai servir em outro chamado. Então, não importa. Não importa. Eu me lembro que o presidente Kimbo conta uma história que ele era conselheiro de uma estaca e foi reorganizada a estaca e o presidente ia ser desobrigado. E ele, como conselheiro, era muito provável, mas lembra que não é que ele seria o presidente da estaca ou outro conselheiro seria o presidente da estaca, mas havia essa possibilidade por eles estarem ali e, na verdade, quem chama é o Senhor. Mas o interessante é que ele o presidente da estaca foi desobrigado, ele também foi desobrigado como conselheiro, quando o presidente
de uma organização é desobrigado, os conselheiros também são, funciona assim na estaca também, na presidência da estaca. Ele foi desobrigado e ele foi chamado para ser secretário da nova presidência da estaca. E alguns podiam pensar assim, né? Ele até comenta isso, algumas pessoas falam, puxa, ele foi rebaixado, né? Ele era conselheiro da estaca, agora era secretário, ele não foi chamado presidente, o que será que ele fez de errado? Não existe isso na igreja. Na igreja, nós somos chamados por Deus. E no caso lá, eu me lembro desse episódio, havia uma necessidade muito grande de que a secretaria daquela estaca fosse bem cuidada, fosse resolvida. E o presidente Kimball, na época, fez um trabalho excelente. Depois ele foi chamado presidente da estaca, e a gente sabe que depois ele foi chamado apóstolo, presidente da igreja. Mas isso não é um plano de carreira, não é algo que, não, ele é o conselheiro da estaca, então ele vai ser o presidente. Não é assim que funciona. Então, no reino de Deus, não funciona assim. Lembre-se disso. Um chamado na igreja, ele não tem nenhuma... não existe esse plano de carreira. Você não avança, né? Não, opa, se você é presidente da Socorro, se você é conselheiro do Socorro, quando a presidente for desobrigada, você vai ser a presidente? Não necessariamente. Pode ser que seja, mas não necessariamente que será. Isso, os servos de Deus, o bispo, no caso, se for de uma ala ou se for da estaca, o presidente da estaca, vai receber uma revelação de Deus e o Senhor vai inspirá-lo a chamar a pessoa que o Senhor quer que seja chamada. Então é muito importante que se saiba disso, né? E eu sempre digo o seguinte, qual é o chamado mais importante na igreja? Qual é o chamado mais importante na igreja? É aquele que você tem agora. Exatamente isso. Mas eu só sou eu só sou o recepcionista lá da Sociedade de Socorro, eu só sou a secretária das moças, eu só sou o conselheiro dos rapazes da estaca, eu só sou o guardador dos inários, eu só sou o ministrador. Você só é isso? Não. Você é isso. E isso significa que esse seu chamado é o mais importante da igreja. O chamado mais importante da igreja, eu volto a repetir, é o que você tem hoje. Por isso você deve se dedicar com toda a sua força. O Senhor falou a respeito disso, né? Em Marcos, no capítulo 10, versículos 42 a 45, Cristo fala uma coisa muito interessante aqui, olha só. Mas Jesus, chamando-os para si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Então ele está dizendo assim, olha, os príncipes dos gentios, né? Naquela época lá os judeus eles eram dominados pelos romanos, então tinha lá os líderes romanos, tal, tinha toda aquela coisa dos cargos, né? Como a gente vê hoje, né? Nos cargos políticos, e as pessoas almejam, as pessoas vão atrás, enfim, querem, né, ter um status e tal. E o Senhor estava falando desse status que havia ali entre os romanos, né? Que eles se assenhoreiam, né? Então eles gostavam de ter aqueles cargos, eles almejavam e brigavam por isso. Aí Cristo diz assim, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha a grandiosidade das palavras de Cristo aqui. Então ele está dizendo assim, aqui na minha igreja não funciona assim. Ninguém vai ser, eu quero ser tal, eu quero ser o bispo, quero ser o presidente da estaca, eu quero ser um apóstolo. Não funciona assim. Eu quero ser a presidente da Sociedade de Socorro. Não funciona assim. Como que funciona? O Senhor está dizendo, olha, se você for chamado, seja qual for o chamado, você vai ser servo. Porque no reino de Deus, o maior, se você quer ser grande, você vai ser servo.
E é assim que funciona. Na igreja nós somos servos. Aí a pessoa fala, puxa, eu queria ser bispo. Eu já fui bispo 3 vezes. Você tem noção do que é ser bispo? A quantidade de horas que você tem que dedicar, você tem que se abdicar da sua família muitas vezes, você tem que perder horas de sono e às vezes até de trabalho para poder realizar o trabalho como bispo. Então é um trabalho de servidão. Servidão acho que é forte, né? É um trabalho de serviço, né? Mas realmente de servir as pessoas. Então não é posição, não é você se engrandecer por isso, porque você se torna no reino de Deus servo. E o próprio Salvador, olha só, ele disse assim, o Filho do Homem, está dizendo ele, não veio para ser servido. Olha isso. Ele poderia dizer, olha, só eu vim para ser servido, o resto não. Mas ele disse que não, ele veio para servir. Então, qual foi o maior serviço dele? Ele disse, foi dar a vida em resgate de todos nós. Então, lembre-se sempre disso, que o teu chamado, o chamado que você tem agora, é o chamado mais importante. É o chamado mais importante da igreja. E, de fato, se você não tem um chamado, você não pode almejar chamados, tá? Você não pode chegar lá e dizer, bispo, eu quero fazer tal coisa na igreja. Não é assim que funciona. Mas você pode dizer para o bispo, eu gostaria de servir em algum chamado, aquele que o senhor te inspirar que eu deva fazer. Você pode, às vezes o bispo está com tantas coisas e ele acaba por, às vezes algumas pessoas ficam sem chamado na igreja. Pode pedir um chamado para o bispo, não é pecado isso, pelo contrário. Peça a ele, bispo, eu gostaria de servir, fazer qualquer coisa que aquilo que o senhor desejar de mim. Então pode conversar com o bispo. E o último tópico, o 7º, diz, servir fielmente em um chamado é mais importante do que o chamado. O Senhor honra a dedicação de todos os que servem em sua igreja. Olha só, essa frase para mim é muito poderosa. Ele disse, o chamado, servir fielmente no chamado é mais importante do que o chamado. Então não importa o chamado, o que importa é servir fielmente no chamado. Isso está lá em Doutrina e Convênios na seção 4, eu acho muito interessante, diz, portanto, vós que embarcais no serviço de Deus, ou seja, vós que tem um chamado aí na igreja, vede que o sirvais de todo o coração, poder, mente e força, para que vos apresenteis sem culpa perante Deus no último dia. Então, como que eu devo servir? Seja qual for o chamado, ele está falando, vós que embarcais no serviço de Deus. Você pode embarcar em qualquer chamado na igreja. Não importa. Vós que embarcais, você tem que fazer isso de todo o seu coração, poder, mente e força. É assim que funciona no reino de Deus. Eu queria encerrar contando a história, na verdade, um exemplo de um homem que eu admiro muito, ele já faleceu. Era um homem simples, e quando eu estava numa determinada ala, esse irmão, ele era da Indonésia. Ele era um homem muito simples, ele nem falava o português corretamente. E ele era um membro da igreja fiel, ele fazia certinho as coisas, ele era muito bom aquele homem. E ele foi um grande exemplo para mim. Às vezes eu chegava na igreja um pouco mais cedo, eu o via arrumando as cadeiras das salas de aula da capela. Todas as salas de aula ele que arrumava. Aquele era o chamado dele. O bispo deu a ele aquele chamado para que ele pudesse arrumar as cadeiras. Esse era o chamado dele. Ele tinha dificuldades com português, não podia dar uma aula, não podia fazer outras coisas, enfim. Aí o Senhor inspirou o bispo a chamá-lo como o irmão que iria arrumar as cadeiras. E quando eu vi aquele irmão na capela, todos os domingos de manhã, ele era o primeiro a chegar. Ele chegava e arrumava todas as cadeiras. Aquilo foi um grande exemplo para mim, porque me colocou no meu lugar. Aquele era um servo de Deus, que estava servindo com todo o seu coração, poder, mente e força. Ele mal falava, mas ele fazia. E fazia muito bem. Ele arrumava as cadeiras direitinho, como as organizações gostavam que fossem arrumadas. O irmão Iskander
foi um grande exemplo para mim. Ele morreu já há alguns anos, mas eu nunca me esquecerei daquele homem. Então você, seja qual for o seu chamado, lembra disso. Cuida dos negócios do Pai, como Cristo disse. Cuida dos negócios. E o que são os negócios? São os filhos de Deus. Ah, mas o irmão Skander estava arrumando cadeiras. Ele estava arrumando cadeiras para os filhos de Deus sentarem-se confortavelmente numa sala de aula para ouvir o Evangelho. Isso é cuidar dos negócios do Pai. Cuide você também dos negócios do Pai, com todo o teu coração, poder, mente e força. Te vejo no próximo vídeo.